Paz e graça, meus queridos, amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, com toda a sorte e bênção. Queridos, nós hoje vamos falar o que é que preenche o teu coração. Quem é que tem preenchido o teu coração? É Deus ou Mamon? Você sabe que algumas figuras de demônios, algumas figuras de anjos caídos, ele tenta tomar a glória de Deus. E nós podemos perceber que no dinheiro é o Mamon, no orgulho é Leviatã. E nós devemos tomar cuidado para nós não estarmos cedendo a tais espírito sórdido e pérfido e estar sempre fazendo a vontade de Deus. Nós vamos ver, queridos, um exemplo pertinente de Ananias e Safira. Em Atos capítulo 5, diz o seguinte: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também que sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço de verdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que o viste e ouviram. E levantou-se mancebos, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passaram o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher. Então, sabendo o que havia acontecido, disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? E aí está a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levaram a ti. E logo caiu aos pés, os seus pés, e expirou. E entrando os mancebos, a acharam-na morta, e sepultaram junto a seu marido. E houve um grande temor com todas as igrejas, em todos que ouviram estas coisas. Queridos, em primeiro lugar, você percebe que o preço era um preço estabelecido. E eles mentiram o preço. E eles queriam participar do contexto de Israel, da apostólico, da igreja ali. Agora, sabendo também que a mulher, você percebe bem, Ananias, porque conheceu o coração, encheu o coração de Satanás, Satanás encheu o coração de Ananias para vender a parte, por um preço. Guardava para você, disse Pedro, e vendia não estava em teu poder. Porque formaste esse desígnio no teu coração? Ou seja, o dinheiro era dele, ele fazia o que ele queria. O dinheiro era dele, ele fazia o que ele queria. Mas ele mentiu, queridos. Ele mentiu dizendo que a herdade era de um preço, enquanto a herdade era de outro preço. Ele mentiu, ou seja, dizendo que a propriedade era de um preço, sendo que a propriedade era de outro preço. Para você ter ideia, a menos só para ilustrar, ele pegou a propriedade, entendeu? Aí vendeu por 100 mil reais. Aí ele chegou na igreja e disse que vendeu por 50 mil reais. A propriedade é dele, dele. Se ele quiser, só o dinheiro é meu, não tenho nada com a igreja e o dinheiro é meu e acabou. Tudo bem, não aconteceu nada por ele. Mas só que ele vendeu o seu coração. Porque, queridos, antes de Deus aceitar sua oferta, ele aceita primeiro o seu coração. Porque ninguém ganha a Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa nada de nós. Eu falo materialmente. Deus não precisa. Não. Se você pensa que Deus precisa meu dinheiro, meu isso, meu aquilo, você é um pobre coitado. Você é um desenganado pelo Espírito de Deus. Agora, claro que você precisa ter a metanoia. Porque o que Ananias falou é o seguinte, que o dinheiro era dele. A luta acontece dentro do nosso coração, queridos. A luta acontece dentro do nosso coração. E vai vencer aquele que você mais preenche. Então, Mamon aqui trabalhou na vida de Ananias e Safira, e eles deixaram, eram pessoas que vinham na caminhada, mas deixaram o coração encher por Mamon,
né, por aparência e outra série de coisas. Por isso que a Bíblia fala que devemos guardar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, queridos. O nosso coração procede da saída da vida, tanto do bem como do mal. É o coração que pode preencher os propósitos divino, mas também preencher os propósitos de morte. Então, se percebe que Ananias e Safira, eles deixou Satanás entrar no seu coração, porque ele permitiu. A Bíblia fala de que alguém é vencido, o tal se torna-se servo. De que alguém é vencido, o tal se torna-se servo. É Bíblia, não tem outra história, né? E o que ocorre é o seguinte, que tem um versículo que fala assim, bem-aventurado dar do que receber. Bem-aventurado é dar do que receber. Porque, queridos, o dinheiro é bênção. Qualquer outra coisa legal é bênção. A pessoa fala que o dinheiro é a raiz de tudo. O dinheiro é a raiz de todos os males. Como? O dinheiro é a raiz de todos os males. Você falou o que, rapaz? O dinheiro é a raiz de todos os males. Olha o dedinho. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Quando você estuda a Bíblia, você precisa estar atento à hermenêutica, princípios, propósitos, o contexto, para que você não venha falar heresia. Porque muitas pessoas falam, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não, é o amor ao dinheiro. Como amor a algo ou alguém de forma excessiva. Em outras palavras, tudo que toma lugar de Deus é um ídolo. Tudo que toma lugar de Deus é um ídolo. Se você tem um time de futebol que você coloca no lugar de Deus, ele é um ídolo. Por exemplo, vai jogar o seu time e tem um culto na hora. E você, pai, e deixa de ir para a igreja para o culto adorar ou fazer alguma coisa para assistir aquele jogo. Não tem nada a ver você assistir jogo. Não tem nada a ver você assistir jogo de futebol. Eu mesmo gosto de jogo, eu gosto de futebol. Agora, se tiver o propósito de Deus, ele é prioritário, ele é muito mais importante. Né? Então você precisa colocar as coisas de Deus acima de tudo. Por isso que, como diz a história, buscar primeiramente o reino de Deus, mais coisas serão acrescentadas. Né? Então, queridos, Ananias e Safira, a propriedade era dele, ele poderia vender por preço que ele quisesse, ele poderia, olha Pedro, estou me lixando para você, o dinheiro é meu, eu vendi por tal preço, vou ficar com o dinheiro todo. Não tinha nada com eles. Mas era o início da igreja, era o início da igreja, era o início da formação da igreja. E ele reteve a parte que era de Deus, do Espírito Santo, porque ele fazia parte da igreja. Então, e ele pagaram com a sua própria vida. Né? Alguns teólogos afirmam que a veemência foi tão forte porque estava no início da igreja para servir de exemplo para aqueles que viriam depois. E hoje, mais de 2000 anos depois, nós contamos essa história de Ananias e Safira. Porque, queridos, não é somente o dinheiro, é aquilo que toma no seu coração, é o orgulho, é a vaidade. Eu falei aqui para você sobre o orgulho. O orgulho é terrível. O orgulho é uma arma contra o próprio corpo. Pastor, todo mundo pode ser cometido de orgulho? Pode. Agora, se você vigiar, se você tiver contato com Deus sempre, uma vida diária com Deus, o orgulho para você vai tirar de letra. O Espírito Santo você vai ter muito maior prazer no Senhor do que no orgulho. Você vai ter muito maior prazer em estar na presença do Senhor do que estar fazendo essas coisas terríveis. E se você, por acaso, for para o lado do orgulho, com certeza, se você for um homem íntimo de Deus, você vai voltar rápido. Querido, todo mundo erra e todo mundo vai errar. Agora, permanecer no erro é burrice. Alguém já dizia, todo mundo erra, é verdade. Agora, permanecer no erro é burrice. Então, você vai perceber que Ananias e Safira, ele foi ludibriado por Satanás. Satanás falou no seu coração, né? Olha, faça isso, faça aquilo outro. Queridos, Satanás, ele joga a seta, os dardos inflamados. E para você, o homem sábio, ele desvia da seta de Satanás. O homem sábio desvia dos preceitos de Satanás. O homem sábio não escuta a voz de Satanás, mas escuta a voz do Espírito Santo. Né? Às vezes é uma sugestão que o diabo lhe dá. Às vezes é uma opinião, tudo sórdida e pérfida, que o diabo lhe dá. Você tem que fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Queridos, dinheiro não é problema.
O problema foi o coração de Ananias. Porque Satanás encheu o coração de Mamon, encheu o seu coração. Né? Você percebe aqui, é fantástico. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, Ananias também, Safira também não estava inocente, e levando uma também parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás do coração para que mentisse ao Espírito Santo e tivesse parte do preço da herdade? Guardando-o ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio no teu coração. Não mentiste ao homem, mas a Deus. E aí, ouviu as palavras, caiu e expirou. Você percebe que Pedro ainda tentou consertar Ananias. Diga essa herdade, Ananias. Você vendeu por quanto? Ah, Senhor, Pedro, eu vendi por tal. Mas se ele fosse sensato, olha, rapaz, a verdade é minha, o preço é meu. E outra coisa, não vou dar não, Pedro. Não vou dar não. O dinheiro é meu. O dinheiro é meu, eu vou fazer o dinheiro porque eu quero. Queridos, tem coisas que você precisa entender, que é princípio bíblico. É por isso que eu falo o seguinte, que cuidado com esses teólogos de internet que não sabe de Bíblia e fica falando coisas à toa. São homens que não têm compromisso com Deus, são homens e mulheres que vivem o humanismo, ou seja, vivem na prática do pecado, o pecado pelo pecado. Não estou aqui falando de doutrina, porque existem muitas pessoas, por exemplo, igrejas presbiterianas, não questão presbiteriana, existem muitos homens de Deus presbiterianos que eu tiro o chapéu, homens de Deus que bota aí uma fila, como diz o outro, a fila do NSS na minha frente, que eu admiro, uma admiração profunda. Mas tem teólogos, meu amigo, que ele trabalha com o pecado, a natureza do pecado, o cristão podendo pecar e à vontade. Não é isso, não. O pecado na vida do Cristo tem que ser acidente. O pecado na minha vida tem que ser acidente. O pecado na vida de um cristão tem que ser acidente. Não devemos enaltecer o pecado. Pois bem, mas tem gente que enaltece o pecado. Ah, não, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Que história é essa, meu amigo? Que história é essa? Uma vez salvo, salvo para sempre? Onde é que você vê isso na Bíblia? Não. A Bíblia fala assim, a alma que pecar, essa morrerá. Viu? A alma que pecar, essa morrerá. Predestinação, queridos, não existe na Bíblia. Não existe. Pastor, mas a Bíblia diz que aquele que Deus pré-estabeleceu para isso. Querido, isso é questão de onisciência. Deus sabe o pensamento que eu e toda a humanidade vai ter daqui a 1 minuto, 1 segundo. Isso é o quê? Pré-onisciência. Deus já sabe. Deus já conhece tudo. Então, vamos parar com esse negócio de predestinação, que Deus escolheu fulano para ser salvo, escolheu fulano para ser para ir para o inferno. Isso é doutrina, não é, isso é da doutrina não é de Deus. Eu não vou ser aqui duro, porque eu sei que tem pessoas que, a maioria das pessoas, teólogos sérios, são teólogos que estudam a Bíblia, mas chega nessa parte, a da predestinação, os caras se embolam todo. Então, já tive alguns debates proativos, né? Alguns debates proativos acerca desse assunto com algumas pessoas, né? Com alguns teólogos. Ah, porque a Bíblia diz que Deus elegeu, que Deus predestinou, e é como eu ouvi um pastor falando. Deus pega assim, esse daqui vai para o céu, esse daqui vai para o inferno, daqui para o céu. Não. A responsabilidade é da pessoa. A responsabilidade foi de Ananias e Safira. A responsabilidade foi de Ananias e Safira. E eles poderiam, queridos, ter essa intenção, essa metanoia e se arrepender, porque todo mundo erra, queridos, todo mundo vai errar. Agora, a questão é você ser um Davi da vida, um Moisés da vida, um Abraão da vida. Os caras erravam e consertavam o erro, pediam perdão diante de Deus. Acabou. E acabou. Né? Você vai ver todos os homens da Bíblia, por um motivo ou por outro, escorregava, né? Mas sempre corrigia o erro e mudava, tinha metanoia, porque o Espírito Santo trabalhava na vida deles.
né? Então, isso que você vai fazer, é isso que você vai pedir a Deus para o Espírito Santo guiar a sua vida e você ter uma constância. E o pecado na sua vida vai ser um acidente. Cristão não peca por prazer, cristão peca por acidente. Cristão não peca por prazer, cristão peca por acidente. Ou seja, o cristão ele não tem prazer no pecado. O cristão ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. O cristão tem prazer em obedecer os preceitos de Deus. O cristão tem prazer em obedecer à voz de Deus. O cristão tem prazer nos preceitos divinos. Então, queridos, você precisa entender algo que é muito importante. Obedeça a Deus. Busca o Espírito Santo de Deus. A paternidade de Deus, a identidade de Deus. Né? E jamais você vai cumprir as propostas do diabo. Você vai chutar porque você sabe que é laço. Porque o diabo ele anda ao nosso redor, ao derredor, procurando como leão para que venha poder tragar. Né? Então, queridos, guarde o seu coração. Enche o seu coração com a palavra de Deus. É sempre que eu falo. A luta de um lobo contra outro lobo. Porque, querido, o diabo ele não olha se você é presbiteriano, não olha se você é adventista, não olha se você é batista, não olha se você é pentecostal, não pentecostal, não. Ele quer derrubar. Ele quer defamar, ele quer matar, roubar e destruir. Mas só que com o crente vitorioso, ele cai por terra e o nome do Senhor é glorificado. Então a Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, resistei o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia fala, não ao mesmo mundo, 1 João capítulo 2, versículo 15, versículo 17. Interessante que Gálatas 5,16, andar em espírito, não cumprireis a aparência, né, a concupiscência da carne. Agora, o cristão, ele enfrenta a carne, né, foge do diabo e ama o mundo. O cristão faz tudo diferente. Esses cristãos de hoje em dia fazem tudo diferente. Enfrenta a carne, foge do diabo e ama o mundo. Querido, alguém tem que dizer a verdade. Alguém tem que dizer a verdade. Então, a gente precisa entender e compreender os propósitos divinos. Né? A gente não pode ser o dono da verdade, né? Mas tem teólogos aí, meu amigo, tem pessoas aí que se dizem teólogos e pastores que estão levando aí muitas pessoas da igreja à perdição. Ouça, queridos, prefiro ouvir aquele cara que é duro, aquele cara que é até antipático na internet, do que ver uma teologia, né, uma teologia humanista, onde o homem está acima da Bíblia, onde o homem está acima até de Deus. Ah, não, que Deus é compassivo, que Deus é maravilhoso, que a gente não pode julgar, que a gente não pode fazer isso, que a gente não pode fazer aquilo. Cuidado com essas filosofias vãs. Quando você ouvir alguém, algum teólogo, tem que ter critérios. Tem que ter critérios. É uma pessoa de relevância, experiência, não chegou de paraquedas, mesmo que seja novo. Por exemplo, tem um teólogo aí que eu ouço ele de vez em quando, né? 1, 2 ou 3, menino novo, menino mais novo que eu, ó. Né? Muito mais novo que eu, tem idade de ser meu filho, estou com 40 anos, o menino deve ter uns 20 anos ou 18. Mas um menino que me dá, sabe, tem consistência, tem base, tem sabedoria divina, que como Deus usa, queridos. Agora, para você ter uma constância na Bíblia, você precisa ter intimidade com Deus. Né? Intimidade com Deus, precisa estar buscando a Deus em espírito de verdade, buscando as coisas de Deus, buscando os propósitos divinos, buscando o que Deus falou para você e que Deus abordou para você. Então, queridos, a verdade é um só. A verdade é essa. Então, você precisa entender que o espírito, o seu coração tem que pertencer a Deus. Você tem que entender que seu coração pertence a Deus. Agora, você que está em pé, cuidado. Vós que cuida, que está em pé, cuidado para que não caia. Vós que cuidais, não é que não está em pé. Porque, querido, a verdade é o seguinte: enquanto nós estivermos nessa terra, nós devemos ter total, cabal dependência de Deus. Entendeu? Essa que é a verdade. Goste ou não. Total, cabal dependência de Deus. Então você vai perceber, queridos, que a gente precisa ter essa alimentação pela palavra. Né?
A palavra não tem nada demais. A palavra, peça ao Espírito Santo. Queridos, não adianta você ter 40 anos de crente, ou 50 ou 60 anos de crente, ou você ter 80 anos de crente, se você não se deixa ser quebrado pela palavra. Né? Porque a palavra de Deus é algo tremendo, é algo fantástico, é inexplicável. É algo que Deus usa um senhor de 90 anos, usa um menino de 3 anos, usa. Né? Então, Deus faz como Ele quer. Agora você precisa estar preparado para a palavra. E como diz o salmista no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, queridos, quando você está cheio da palavra, você não quer saber de nada desse mundo. Você não quer saber de fazer a vontade do mundo. Você quer saber de fazer a vontade de Deus, porque você vai alimentar o seu coração com a palavra de Deus. Claro que eu não estou falando aqui de super-homem. Claro que você tem os seus desejos naturais, que é normais. Né? Aquilo que vem para tentar tirar a palavra de Deus, você pode tirar. Você, por exemplo, se gosta de futebol, né? Não tem nada, problema nenhum. Quer assistir um filme na Netflix, não tem problema nenhum. Né? Porque, queridos, Deus não fez um homem robô. Né? Deus não fez um homem robô. Deus fez homens com sentimentos, né? Homens com aptidões e um homem com livre-arbítrio e coisas naturais que o homem faz. Né? Que não é pecado nenhum. Né? Por exemplo, os grandes pastores que eu admiro, todos eles, alguns deles, né? Tem 2 deles que são pessoas de tops, que gostam de UFC e amam futebol. E são pastores assim, top. E olha que sou um cara muito analítico. Nasci no Evangelho, cresci no Evangélico, né? E não faz isso por religiosidade. É como o apóstolo Paulo fala, sou fariseu de fariseu, pelo ali né? Por quê? Porque eu não cheguei aqui agora, queridos. É por isso que, por exemplo, eu dificilmente, eu não gosto, quando eu falo de Bíblia, algo da Bíblia, eu dificilmente perco um debate no sentido de, não é questão de ser melhor, mas porque eu vou com a essência, queridos. Eu conheço a essência da Bíblia. Um dia alguém estava falando sobre uma questão de um grupo de WhatsApp, sobre um aspecto teológico, e as pessoas falaram de cá, falaram de lá, tal, e eu falei algo que todas as pessoas ali seriam reprovadas. Não estou falando reprovada no seu espírito, na sua alma, na maldade, não é isso. Mas no seu entendimento, na sua teologia. Por quê? Porque Deus me deu esse entendimento. E por eu chegar até aqui, não foram os livros que eu li, não foi o seminário que eu fiz. Não, foi o relacionamento com Deus. Quando você vê grandes homens como Charles Finney, Moody, Martinho Lutero, próprio Pedro, Paulo, qual o segredo desses homens? Que eles não tem segredo nenhum, é o relacionamento com Deus. É o relacionamento com Deus. E os homens de hoje em dia, queridos, hoje tem muitos homens e mulheres de Deus. Mas muitos homens e mulheres de Deus na sua esfera, na sua comunidade, na sua cidade, levando a palavra de Deus de uma forma tremenda. Né? Tem muitos homens de Deus aí cheios do Espírito Santo. Né? Então a Bíblia fala o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? Então o que nós devemos guardar, querido, é guardar nosso coração, porque o coração procede à saída das vidas. Né? Então devemos encher nosso coração com a palavra de Deus. Porque alguém já dizia, um passarinho ele pode até pousar na sua cabeça. Agora, ele não pode fazer nem fazer as suas necessidades. Você pode impedir um passarinho, você está em um lugar, ele pode chegar na sua cabeça, ou aqui no seu ombro, ele pode pousar, por que não? Né? Passarinho é uma coisa graciosa, um animal lindo, gracioso. Jesus falou, olhai para os pássaros que não semeiem, nem cegam, mas com tudo o vosso Pai Celestial o alimenta. Então, queridos, perceba que é com essa palavra que vocês têm que guardar seu coração. Em Mateus 18:20 diz, o que está no seu coração você verbaliza, mas que sai da boca procede o coração, é isso que contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Ou seja,
o que contamina o homem é o que está dentro, não está fora. O reino de Deus começa dentro, não fora. O reino de Deus começa dentro de você e não fora de você. O reino de Deus começa dentro de pastor Osés e não fora. Por isso, queridos, evangelho é a coisa mais tremenda do mundo. Evangelho, se você quiser entrar no evangelho, venha aceitar Jesus Cristo. É uma metanoia que você vai sofrer. Quando eu falo aceitar Jesus, é porque é um preceito que nós vemos, né? Porque eu não vou mudar algo de 500 anos atrás. É um princípio que está aí. Ah, pastor, mas teologicamente não está certo. Meu amigo, ou aceitar Jesus, ou entrar na igreja, ou você ter metanoia. O importante é que você mude de vida. A verdade é essa. Você mude de vida. Independente daquilo, o termo que você vai achar, né? Mas que você tenha uma vida mudada por Cristo Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. Esse que as coisas velhas se passaram, esse que tudo se fez novo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, queridos, que você venha ter essa metanoia na sua vida. Que você venha ter identidade de um cristão, a identidade de um filho de Deus. E você venha perceber que Deus é o seu Pai. Queridos, quando você sabe quem você é, nada lhe abala. E quando você sabe que você tem um Pai maravilhoso, Deus, a paternidade de Deus, melhor ainda, queridos. Porque você sabe que Deus cuida de você, que Deus lhe ama. Né? Deus é aquele Pai que abraça você, Deus é aquele Pai que ama você, aquele Pai que cuida de você. E Deus é mais que um Pai, Deus é o próprio Deus. Mas a figura paterna tem que ser relacionada porque hoje nós vemos uma crise de identidade mundial por causa da paternidade dos pais. Né? Então, graças a Deus, tive um bom pai, eu tenho um bom pai. Mas eu sei que muitas pessoas não teve esse privilégio que eu tenho. Né? Tive uma excelente mãe, graças a Deus, meus pais são formidáveis, são excelentes pais. Né? Claro, não sou perfeito, né? Porque as pessoas, muitas pessoas querem perfeição só no céu. Né? Então, mas o que você precisa entender é que perfeição só no céu e perfeição só em Deus. Por mais querido que fulano nasça naquele ministério tremendo, maravilhoso, né? Você vai ter suas próprias lutas que são naturais, vão ser normais. Né? E importante, queridos, é fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus. Nada nesse mundo se compara com a glória de Deus. Nada nesse mundo se compara em fazer a glória de Deus resplandecida entre os homens. Resplandecido na minha vida. Resplandecer na sua vida. O que eu e você precisa não é atirar pedras, porém exortar é necessário, porque uma pessoa falou, rapaz, pastor tem que exortar, queridos. Pastor, ele foi chamado para exortar. Claro, você vai exortar com sabedoria, com critérios, com princípios. Você não vai ser um tosco, um abrupto. Né? Alguém já dizia que elogie em público e corrige em secreto. Os tiranos não. Os tiranos, ele corrige, ele expõe as pessoas em público e elogia no secreto. Né? São pessoas sem caráter, pessoas pérfidas e sórdidas. Mas o homem sábio, ele elogia em público, né? E ele corrige, exorta no secreto, dando opiniões, dando caminhos para as pessoas, pontuando de forma correta as pessoas. Né? Então, queridos, nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus, porque o reino de Deus começa dentro, não fora. O reino de Deus começa dentro e não fora. Então, e a Bíblia fala que o iníquo não permanecerá na casa do Senhor, porque é Deus que revela, queridos. Não adianta você, evangelho, querido, igual o avestruz. Ou você vai para a Bíblia, ou você se dobra a Deus, né? Ou qualquer pessoa tem o direito de fazer isso. E o dever de buscar a palavra de Deus. Mas é necessário se submeter à vontade de Deus. Você fala assim, eis-me aqui, né? E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida para a glória de Deus. Então, queridos, enche o seu coração com a palavra.
E tudo aquilo que você coloca na frente de Deus se torna um ídolo. Não somente dinheiro. Pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser uma profissão, pode ser um filho, uma filha, um pastor, um cantor. Né? Então, coloque Deus acima de tudo. E até a própria obra de Deus. Até a própria obra de Deus. Quando você não tem relacionamento com Deus. Né? Então, que tudo você vai colocar Deus na frente. Que tudo você vai encher o seu coração com a obra de Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Então, espalhe esse vídeo para pelo menos 10 pessoas. Que você venha a ser abençoado por Deus. Que você venha a ser iluminado por Deus. E Deus venha dar uma direção. Porque, queridos, Deus vai te abençoar grandemente. Deus vai te colocar em lugares altos, lugares poderosos. Deus vai fazer você, vai te colocar grandes coisas nas suas mãos. Né? Todos aqueles que se levantam contra você, você na direção de Deus, todos vão cair e vão ver a glória de Deus na sua vida. Então, se perceba que você precisa estar alinhado com Deus. Amém? Então, coloque em seus comentários se esse vídeo lhe ajudou, se esse vídeo falou com você, escreva aí algo pertinente, escreva aí algo coerente, né? E coloque aí o legal, porque isso vai ajudar, vai espalhar para muitas pessoas e muitas pessoas serão abençoadas, porque a palavra de Deus ela é pregada aqui com critérios, com princípios e de forma até cirúrgica para muitas pessoas que têm sido abençoadas por esse canal. Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. E não se esqueça, Deus nunca preparou uma derrota para você. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Amém. E amém.